Só relembrando, falar aqui para você ver, nós paramos em um exemplo, letra B do exemplo. Então vamos dar continuidade. Eu terminei o vídeo falando sobre supremo e ínfimo. Então vou dar continuidade falando de supremo e ínfimo. Bem, vamos à definição de supremo e ínfimo. Considere um conjunto C limitado superiormente. Dizemos que S, o número S, é um supremo de C se, para todo x pertencente a C, x é menor do que S, ou seja, S é uma cota superior de C. Além disso, se R é uma cota superior de C, S é menor do que R. Isso significa que S é a menor das cotas superiores. Notação S sup de C. Analogamente, nós definimos ínfimo, sendo a maior das cotas superiores. Como se dá isso? Primeiro, ele é uma cota superior, então a gente pega ele é maior das cotas inferiores. Ele é uma cota inferior. Isso significa o seguinte, se C é limitado inferiormente, S é o ínfimo de C se x é maior ou igual que S para todo x pertencente a C, ou seja, S é uma cota inferior. Além disso, se tiver outra cota inferior, T é uma cota inferior de C, S é maior do que T. Isso significa que S é a maior das cotas inferiores. Um teorema, que ao mesmo tempo, em alguns livros, vocês vão encontrar como axioma, que é uma propriedade que os conjuntos dos números reais têm, e os seus subconjuntos, como os números racionais e os irracionais, não têm. Que fala o seguinte, que todo conjunto não vazio de números reais limitado inferiormente possui ínfimo. Ou seja, se eu pegar um conjunto A e ele é limitado inferiormente, existe o ínfimo dele. A mesma coisa a gente pode estender para superiormente. Limitado superiormente possui supremo. Esse teorema, para demonstrar ele, se utiliza o axioma da análise matemática. O principal axioma da análise matemática, como consta no livro texto. Vamos agora pegar um exemplo no qual o número dos racionais não tem essa propriedade, ou seja, a gente vai pegar um conjunto que ele é limitado inferiormente dentro dos conjuntos racionais, mas, no entanto, ele não tem ínfimo para este conjunto. Vejamos o exemplo. Exemplo. Seja A o conjunto formado pelos números racionais positivos e ao quadrado, este número ao quadrado, seja maior do que 2. Vamos provar que esse conjunto não tem ínfimo. Primeiramente, vamos observar que esse conjunto A ele é limitado inferiormente. Por que ele é limitado inferiormente? Pois todos os seus elementos são maiores do que zero. Isso significa que zero é uma cota inferior.
Nós acabamos de ver um teorema que todo conjunto limitado inferiormente tem ínfimo, mas lá dentro dos conjuntos dos números reais. No nosso caso, nós estamos dentro do conjunto dos números racionais. E vamos mostrar que ele não tem ínfimo. Para fazer isso, suponha, inicialmente, o conjunto B formado pelos elementos racionais positivos. No entanto, ele ao quadrado menor do que 2. Um fato que obtemos diretamente daí, considerando B dessa forma e A definida acima, é que se x é um número racional e x é positivo, temos somente dois casos. Ou x vai estar em A, ou x vai estar em B. O x está em A, ou x está em B. Vamos verificar os fatos que levam em cada caso. Primeiramente, vamos considerar quais as consequências se x está em B. Se x está em B, vamos afirmar o seguinte: existe um P no intervalo 0, 1, tal que x mais P pertence ainda a B. De fato, só basta tomar P no intervalo 0, 1, claro, e P satisfazendo a seguinte relação: ele é menor do que 2 menos R ao quadrado sobre 2R mais 1. Observe que está bem definido, porque x está em B, logo x ao quadrado é menor do que 2. Corrigindo. Então, 2 menos x ao quadrado é um número positivo. E aqui eu tenho 2x mais 1, também é um número positivo. Bem, dessa primeira relação, P pertencente a 0, 1, ou seja, P é maior do que 0 e menor do que 1, a gente obtém a seguinte relação, que P ao quadrado é menor do que P. Da segunda relação, nós temos o seguinte: se P menor do que 2 menos x ao quadrado sobre 2x mais 1, fazendo as multiplicações e as propriedades devidas da inequação, vamos obter que P, que multiplica 2x mais 1, é menor do que 2 menos x ao quadrado. Vejam bem, o nosso objetivo é mostrar que x mais P está em B. A gente está verificando o que eu estou chamando aqui de afirmação P1. Para fazer isso, eu tenho que pegar x mais P. P é positivo, então x mais P continua sendo positivo, é maior do que 0. Basta verificar agora que x ao quadrado é menor do que 2. Mas bem, conforme foi tomado P, temos a seguinte propriedade, ó, x mais P ao quadrado, fazendo as contas, né? Usando produtos notáveis, isso aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes xp mais p ao quadrado. Que, por sua vez, como p ao quadrado é menor do que p, temos que isso aqui é menor do que x ao quadrado mais 2xp mais p. Bem, p, eu tinha um professor que sempre falava o seguinte: tudo que tiver em comum você coloca em evidência. Então, a gente utiliza essa técnica aí, que vai ficar 2x mais 1, p, colocando p em evidência. 2x mais 1p
usando a segunda propriedade, conforme foi escolhido o P, isso aqui vai ser igual a x ao quadrado, e isso aqui é menor que 2 menos x ao quadrado. Ou seja, 2. Conclusão. X mais P ao quadrado menor do que 2. Então, de fato, a proposição P1 é estabelecida. A proposição P2 é bem parecida. Se x pertence a A, a nossa afirmação vai ser o seguinte: existe P em 0, 1, tal que x menos P ainda continua em A. Esta afirmação, as contas é muito parecidas com a de cima, né? Da afirmação P1, a demonstração desse fato, e só basta tomar o P novamente entre 0 e 1 e P agora menor do que x ao quadrado menos 2 sobre 2x. Fazendo as contas, né, você vai pegar x menos p ao quadrado e usando as propriedades como foi usadas acima, você vai obter que x menos p ao quadrado vai ter que ser maior do que 2. Isso aí eu vou deixar a cargo de vocês, alunos. Bem, agora vamos ao fato, né? Já temos algumas propriedades P1 e P2, que já foram estabelecidas a partir das definições dos conjuntos A e B. Agora, vamos, enfim, demonstrar que A não tem ínfimo em Q. Para fazer isso, primeira etapa, observamos que A está contido de 2 até mais infinito. A está contido nesse conjunto. Suponha por absurdo que ínfimo de A, que eu vou chamar de letra S, pertence a Q. Então, nesse caso, temos duas consequências aí. Se ele é o ínfimo de A, por definição, a primeira definição lá que nós vimos de ínfimo, ele é uma cota inferior. Então, S é menor ou igual a x para todo x pertencente a A. Só que por P2, o que acontece? Existe para todo x. Se vai ser para todo x, nós concluímos por P2, e aqui é a jogada interessante, que S não pertence a A. Por que não? Por que não pertence a A? Porque se ele pertencesse a A, teríamos que S menos P pertenceria a A. E aí, ele passaria, é menor do que ele, e seria menor ou igual, e aí ele teria um problema que ele deixaria de ser a menor das cotas inferiores. E aí o S não seria ínfimo de A. Então, ele não pertence a A. Bem, se ele não pertence a A, aquela proposição que vimos lá no início,
Se S não pertence a A, logo S pertence a B. Vamos, agora por P1, existe P pertencendo ao intervalo 0,1, tal que S mais P, tal que S mais P continua em B. Vamos chamar esse número S mais P de um número Z. O que é que nós temos aqui? Nós temos que S, dessa relação, logo temos que S é menor do que Z. E, como pertence a B, Z ao quadrado é menor do que 2. Olha, se Z ao quadrado é menor do que 2 e S é menor do que Z, então temos que Z é uma cota inferior de A, o que contradiz a hipótese. Que hipótese? A hipótese que S era um ínfimo de A. Que tal o nosso absurdo? Logo, ele não pode ter ínfimo, porque a gente consegue uma cota inferior maior do que ela, e ela era a menor das cotas inferiores. Então, nós temos o absurdo. Bem, é bastante complexo esse exemplo, mas dele nós abstraímos o seguinte, que o conjunto que tem aquela propriedade de que todo conjunto limitado inferiormente possui ínfimo, isso só acontece dentro dos conjuntos dos números reais. Não acontece no conjunto dos números racionais. E, da mesma forma, de modo semelhante, poderíamos desenvolver para os números irracionais. Vamos agora trabalhar o próximo conteúdo do curso, que é sequência dos números reais. Sequência dos números reais. Dentro dos estudos de cálculos que vocês vêm fazendo, esse conteúdo é trabalhado no curso de cálculo 3. Então, é um conteúdo recente de vocês. Visto isso, nós vamos se focar bastante na demonstração das técnicas e dos teoremas que vocês aprenderam durante o curso de cálculo, né? Relembrando para vocês algumas definições importantes, a primeira delas é, dado uma sequência, se dizemos que a sequência converge para um número L, se dado epsilon, ou seja, para cada epsilon, existe um número natural. Normalmente esse número natural depende do próprio epsilon dado. Tal que, se n for maior do que esse número natural, a n menos L é menor do que epsilon. O que significa essa etapa aqui? Vamos lá.
Isso aqui, a n menos L, módulo disso menor do que epsilon, significa o seguinte: se eu pegar L e aumentar em epsilon, ou seja, L mais epsilon, e diminuir em L, em epsilon, L menos epsilon. Isso significa que a n está aqui dentro. Ou seja, para os primeiros elementos, podem até estar fora, ó, A1, A2, A3, mas a partir do número nzão, mais 1, ele afirma que está dentro desse intervalo. Pode acontecer de estar antes, mas nossa conclusão é que a partir do n mais 1, a n mais 2, reticências, ele vai estar dentro do intervalo. Então, essa observação é interessante. Isso significa que a n mais 1, a n mais 2, reticências, pertence a um intervalo L menos epsilon e L mais epsilon. Claramente que algumas observações cabem aqui, né? Esse epsilon foi dado arbitrário, então se esse epsilon for muito pequeno, o que acontece com esse intervalo é que ele vai diminuindo. Então os valores de AN vão se aproximando cada vez mais de L. Vocês observam que a parte final da minha sequência, a parte inicial não importa. O importante é o comportamento final. A partir de um certo índice n, esse índice de n, que depende do epsilon, normalmente tem uma relação assim: quanto menor o epsilon, maior vai ser o valor do n. Vejamos um exemplo onde aplica diretamente essa definição. Exemplo. Seja A um número real não nulo e y de n uma sequência de números reais. Considerem uma nova sequência definida da forma yn sobre A. E prove o seguinte: se Zn converge para 1, Zn definido da forma yn sobre A, se ele converge para 1, então yn converge para A. A prova disso é seguindo somente as arguições sobre as definições. Vejamos como. Então, para provar, primeiro, nossa hipótese, temos que estar em claro a hipótese, que é que Zn converge para 1. E a nossa tese, que é o que nós queremos provar, é que yn converge para A. Então, se eu quero provar essa convergência, aí eu vou para a definição. Eu tenho que pegar um epsilon arbitrário, então dado epsilon positivo arbitrariamente, temos que exibir um n. Mas antes de exibir o n, vamos considerar um novo epsilon definido da seguinte forma: epsilon sobre o módulo de A. Então, eu considero um novo epsilon 1 de epsilon sobre o módulo de A. Para esse epsilon 1, usando a hipótese, por hipótese, vai existir um número nzão, claro, esse nzão é um número natural, tal que, se o n for maior do que o nzão, vai implicar que Zn, nós tínhamos por hipótese que Zn converge para 1, então Zn menos 1
é menor do que epsilon 1, ou seja, epsilon sobre módulo de A. Guardemos essa relação. Escolhemos esse mesmo nzão, né? Escolhemos esse mesmo nzão. Escolhemos esse mesmo nzão. E temos o seguinte, bora ver a relação de Zn menos A. Desculpa, de yn menos A. Por sua vez, o yn eu posso escrever da seguinte forma, ó, yn dividir por A e multiplicar por A. Agora eu vou colocar yn sobre A é o Zn. Tudo que tiver em comum eu coloco em evidência. Propriedade de módulo, A vezes Zn menos 1 vai ser o módulo de A, vezes o módulo de Zn menos 1. Por fim, agora eu vou usar a nossa hipótese, né? Que nós acabamos de escrever aqui, ó. O módulo de Zn menos 1 para n maior do que nzão é menor do que epsilon sobre A. Então, fazendo essa substituição aqui, vamos ter menor do que módulo de A, que está multiplicando epsilon sobre módulo de A, que é igual a epsilon. Provamos assim que yn converge para A. Esse é um exemplo simples sobre convergência, que é bastante importante nos nossos cursos. Durante esse curso, é importante ver técnicas para convergência de sequências. Então, os critérios, o que a gente chama de critérios de convergência. Hoje vamos ver os primeiros, durante essa semana, vamos trabalhar os primeiros critérios, né? Tem uma relação entre convergência e funções limitadas. Vamos ver a primeira posição. Primeira proposição, temos o seguinte. Toda sequência convergente é limitada. Voltando ao termo anterior, se ele é convergente, então dado epsilon, por exemplo, a gente podemos escolher qualquer epsilon. Vou escolher epsilon igual a 1. Então, eu tenho L menos 1 aqui, L mais 1. Então, eu tenho uma sequência que converge para L. Então, eu tenho uma sequência que converge para L. Meu objetivo é mostrar que ela é limitada. Bem, o que é mostrar que é limitada, né? É mostrar que o conjunto dos elementos que formam essa sequência ela é um conjunto limitado. Olha, se eu escrevo dessa forma, significa que a partir de um certo índice n, todos os elementos vão estar aqui dentro. E depois tem os elementos fora, né? Então, o meu conjunto dos elementos da sequência são A1, A2, A3, reticência, AN mais 1, AN mais 2, reticência. Então, o meu objetivo é mostrar que esse conjunto é limitado. Então, eu faço o seguinte, escolhemos, eu tenho que mostrar que existe uma cota superior e uma cota inferior. Mas tome C sendo o máximo entre o módulo de A1 vírgula o módulo de A2, vírgula reticência, até o módulo de AN.
Aí eu estaria cobrindo por todos esses elementos. Esses até a n, antes de a n mais 1. E esses outros elementos, eles já são limitados. Por quem? Por L menos 1 e L mais 1. Então, acrescento aqui L mais 1, porque todos os outros elementos vai estar entre L menos 1 e L mais 1. Então, acrescento aqui o módulo de L mais 1 e o módulo de L menos 1. Esse conjunto, a gente sempre pode achar esse máximo, porque é um conjunto finito aqui. Eu tenho A1, A1, A2 até a N, L mais 1 e L menos 1. Esse C, tomado dessa forma, nós vamos ter que qualquer elemento aqui na minha sequência é menor, o módulo dela sempre vai ser menor ou igual a C, provando que ela é limitada. Então, resultado, toda sequência convergente, ela é limitada. A pergunta é, a recíproca é verdadeira? A recíproca é verdadeira? A resposta disso é não. Não. Nem toda sequência limitada é convergente. Um exemplo simples, um contra-exemplo simples disso. Pegue a sequência formada por menos 1 elevado a n, cuja a lei de associação é menos 1 elevado a n. Observe essa sequência, quem é o conjunto dos elementos dela. Ela vai sempre repetir entre 1 e menos 1, 1 e menos 1. Esse conjunto é limitado. Logo, a minha sequência é limitada. No entanto, essa sequência, como ela alterna entre 1 e menos 1, então ela não é convergente. Esse teorema é interessante porque a gente pode usar ela a contrapositiva, em que fala o seguinte, olha, se toda sequência convergente é limitada, então a gente tem o seguinte resultado. Se a sequência ela é ilimitada, conclusão, ela é divergente. Se a n é não limitada, então a n diverge. Então é um teste de divergência que a gente obtém desse teorema utilizando a contrapositiva dela. Pergunta-se, o que é preciso para ter a recíproca? E aí vem o teorema seguinte, que nós não vamos demonstrar, mas o teorema fala o seguinte, que toda sequência, então se a gente adicionar a hipótese de monoticidade, então toda sequência monótona ilimitada, resultado, e, então, satisfazendo as duas propriedades, ela é convergente. Então, esse é um dos critérios para mostrar que para mostrar que uma sequência é convergente, nós precisamos mostrar que ela é monótona e limitada. Se ela satisfaz essas duas hipóteses, ela é convergente. Cuidado, pode ter, isso aí eu não estou afirmando, mas pode ter sequência que não é monótona
ilimitada que é convergente. Pode ter sim. Não está afirmando o contrário, certo? Pode ter sequência convergente, que é limitada e monótona. Só não pode ter sequência convergente e ser ilimitada, não limitada, porque acabamos de ver que toda sequência convergente é limitada. Toda sequência convergente é limitada. Então, temos essa relação forte